Em plena sala de aula, o professor Julian abordou a temática dos Neandertais, um grupo humano extinto que habitou a Terra em tempos remotos. Ele comenta que, segundo alguns estudos de Darwin e Galton, as pessoas achavam que eles eram super burros e completamente selvagens, e que dava para dizer o quão civilizada e inteligente uma pessoa era só pela aparência. Julian apresenta um ponto de vista divergente, sugerindo que carregamos em nosso genoma uma ínfima porcentagem de genes neandertais. Além disso, ele diz que o chefe dele fez a maior descoberta de um fóssil de Neandertal até hoje, e foi batizado em homenagem a William King, o cientista que identificou os Neandertais como uma espécie distinta. Ele conclui a aula afirmando que a tecnologia atual permitiria, em teoria, a clonagem de um Neandertal a partir do DNA de William. Intrigada, a endocrinologista Bárbara assistiu à aula por completo, e ao final decidiu procurar Julian em um restaurante para discutir o assunto com mais profundidade. Ela levanta a hipótese de clonar William, que era um processo complexo e desafiador, mas teoricamente viável. Durante o jantar, enquanto discutiam os detalhes técnicos, Bárbara aproveitou para questionar Julian sobre sua obsessão pelos Neandertais. A fim de comprovar sua ideia, Julian levou Bárbara ao laboratório e mostrou-lhe 2 artefatos de pedra, um produzido pelos Homo sapiens e outro pelos Neandertais. Para Julian, as diferenças eram claramente evidentes. Ele argumenta que, ao comparar essas ferramentas, podemos desvendar muitos mistérios sobre a nossa própria evolução. Já naquela noite, a paixão floresceu entre Julian e Bárbara, e juntos eles iniciaram um ambicioso projeto, a clonagem de um Neandertal. Em 2 curtos anos, eles revolucionaram o campo com 3 publicações de impacto pelo mundo. Eles decidem morar juntos e viviam um romance intenso. Diante das questões morais levantadas por eles, o projeto perdeu o apoio de cientistas renomados e dos principais doadores da universidade. Mas apesar do incidente, o casal permanece firme em seu propósito. Bárbara assume a responsabilidade de gestar o embrião clonado, dissimulando a verdadeira natureza da gravidez. Após tudo o que aconteceu, eles fogem para Las Vegas e se casam com um imitador do rei do rock. No parto, as enfermeiras demonstram claro desconforto ao entregar o bebê para Bárbara, que celebra a chegada do filho com muita alegria. A aparência incomum do bebê não diminui ao amor de Julian e Bárbara, e como prova disso, Julian o beija carinhosamente na testa. Meses mais tarde, com o objetivo de esclarecer os acontecimentos, Julian se dirige à universidade para apresentar um relatório abrangente sobre a pesquisa e os resultados obtidos. Diante da gravidade da situação, os dirigentes universitários se reuniram para avaliar os danos à imagem da instituição. Inicialmente reticentes, optam por conceder suporte ao projeto, buscando aumentar sua exposição pública e futuramente influenciar seu direcionamento. Em coletiva de imprensa marcada para o dia seguinte, Julian revelará ao mundo o feito inédito da clonagem de um Neandertal, utilizando a técnica de transferência nuclear de células. Indagado sobre os aspectos éticos do experimento, Julian exibiu um vídeo comovente do clone, questionando retoricamente como algo tão belo poderia ser considerado uma aberração. Ao final da coletiva, o chefe de Juliano jogou um balde de água fria dizendo: "Não esqueça, o conselho é quem decide o futuro do projeto." O tempo voou e o bebê cresceu, tornando-se um jovem chamado William. Em uma floresta distante, Bárbara se despediu dele antes de ele ir para a casa do pai. Com passos lentos, ele se aproximou da varanda, atraído por uma sensação de familiaridade. Ao chegar, foi presenteado com uma vista panorâmica do rio, que o deixou extasiado. Um barco com 2 turistas passou por perto, e ao ver William acelerou o ritmo. Rapidamente ele voltou para dentro e encontrou uma antiga ferramenta de pedra em uma prateleira. De repente ele se assusta com o barulho, mas era só a nova tutora dele, a Sarah. Disse que Julian estava ocupado no trabalho e que William não gostava muito de pessoas que não conhecia. Ao redor da mesa durante o jantar, Sarah notou que William tinha um apetite insaciável. Julian explicou que William possui uma taxa metabólica basal mais alta, o que o faz precisar de uma maior ingestão calórica. Após o jantar, Julian parabenizou William por estar buscando seus objetivos. No dia seguinte, enquanto ajudava William com os estudos, Sarah mencionou que ainda não havia finalizado sua dissertação. O William se dava bem em matemática, mas não gosta ver muito de inglês porque não entende as metáforas, achando que são falsas. No mesmo período na universidade, Julian aproveitou para apresentar o projeto aos seus colegas de turma. Quando tudo começou, grupos de pessoas protestavam diariamente, considerando a clonagem um ato imoral e um pecado divino. Apesar de tudo, William cresceu como qualquer outra criança, amado por Julian e Bárbara. À medida que o tempo passava, a intensidade dos protestos diminuiu, e a mídia, buscando novos focos, deixou de explorar a temática dos homens das cavernas. Dizem que os Homo sapiens venceram os Neandertais pela inteligência,
Mas Julian, após longos estudos, não concorda mais com essa explicação. Ele era um bebê precoce, falando mais cedo que o normal, e logo se destacou pela inteligência. A enfermidade de William parecia invencível, mas o carinho e a dedicação da mãe foram mais eficazes que qualquer remédio. A característica mais notável dele era o sistema imunológico extremamente forte e adaptável, o que sugeria aplicações médicas revolucionárias. Ao sair da aula, Julian não conseguiu tirar da cabeça a discussão com Bárbara. A imagem de William criado em um laboratório e o sonho dela de vê-lo livre ecoavam em seus pensamentos. Julian, no entanto, não conseguia se desfazer da ideia de que William era apenas um experimento, e não hesitou em lembrar Bárbara dessa verdade. As palavras de Julian feriram Bárbara profundamente, levando-a a tomar a difícil decisão de terminar o relacionamento. Tendo conseguido a liberação necessária, ela decidiu oferecer a William uma nova vida fora dos limites do laboratório. A alegria de William com seu próprio espaço era contagiante, e Julian era um visitante frequente. Juntos eles se esforçavam para encontrar uma escola que aceitasse William, e precisaram lidar com a insensibilidade de um diretor que questionou sua humanidade. Para a alegria de todos, William se adaptou muito bem à nova escola e fez um novo amigo rapidamente. A vida do rapaz estava mais feliz do que nunca. Com Julian ao seu lado, ele explorava o mundo com a alegria de quem finalmente havia encontrado sua liberdade. Com músculos definidos e movimentos precisos, William transforma o intervalo em uma demonstração de força, impressionando a todos. Para aprofundar a análise do livro, Sarah escolhe uma passagem marcante de O Grande Gatsby e o convida a refletir sobre o significado daquela frase. A discussão se intensifica quando William argumenta que ninguém além do autor tem o direito de ditar o significado de uma obra. A lembrança o leva de volta a uma tarde ensolarada pedalando despreocupadamente pela rua, até que um grupo de garotos mais velhos surge à frente bloqueando seu caminho. As gozações se intensificam transformando-se em um coro de Homem das Cavernas, enquanto eles iniciam uma perseguição frenética. Com o coração palpitante, William pedalava freneticamente tentando colocar distância entre ele e os garotos. No entanto, ele teve um descuido e a bicicleta bateu com força na ponte, obrigando ele a descer e continuar a fuga a pé. Mas William não se deixou intimidar e com um movimento rápido, ele empurrou 2 dos garotos, fazendo-os perder o equilíbrio. Aproveitando a oportunidade, acertou um soco na mão do terceiro que tentava agarrá-lo. Os garotos e sua mãe pressionaram o policial para prender William, alegando que ele era violento. O oficial, porém, optou por uma solução menos drástica e simplesmente mandou todos para casa. Em casa, Bárbara aconselhou William a sempre evitar conflitos, afastando-se de quem o provocasse. A curiosidade o levou a digitar seu nome em um buscador, e os resultados o surpreenderam. Uma enxurrada de notícias sobre seu nascimento e os protestos que marcaram sua vida. Ao ler sobre Neandertais, percebeu que a visão predominante era a de que eles eram seres brutos e pouco evoluídos. Com o tempo, Bárbara começou a namorar outra pessoa, e as visitas de Julian se tornaram menos frequentes sem mais jantares em família. A decisão de passar os testes de William para assistente causou grande insatisfação em Bárbara. Apesar de não compartilhar de todas as piadas, William fez bons amigos no ensino médio. Terminando o ensino médio, William e seus amigos já pensavam no futuro e planejavam uma viagem enquanto discutiam a faculdade. A noite se tornou ainda mais mágica quando encontraram 2 hippies que os convidaram para uma experiência com cogumelos ao redor da fogueira. Surpreendidos ao verem William, todos concordaram que ele era muito atraente. A mulher indagou se ele sentia falta de seu passado, e a resposta de William foi um sim carregado de saudade. Apesar do amigo estar doente, ela o encorajou a seguir em frente. Apaixonado por Judy, William se dedicou de corpo e alma à peça da escola, inclusive atuando. Na noite da apresentação e sob os olhares da plateia, William e Judy protagonizaram um beijo apaixonado. Tentando repetir o beijo, William foi rejeitado por Judy nos bastidores. O sucesso da peça não apagou a tristeza de William ao entender que seus sentimentos por Judy eram não correspondidos. Algum tempo depois, o professor chamou os pais de William para explicar que ele era inteligente, mas seus métodos de raciocínio não se encaixavam nos padrões dos testes. O processo de rematrícula na faculdade seria bastante complexo e ele precisaria de muita orientação. A decisão de Bárbara de cancelar as inscrições gerou uma nova discussão entre ela e Julian. Bárbara explicou que apesar de William ter encontrado um emprego, as expectativas de Julian iam além de um simples trabalho de meio período. O professor precisou mediar a discussão, lembrando a ambos que a decisão sobre o futuro de William era somente dele. Com um aperto no coração, William se despedia dos amigos que logo iniciariam uma nova etapa em suas vidas. Naquela noite os pais de William conversaram com ele sobre a situação e Julian propôs que ele fosse morar com ele para ter aulas particulares. A ideia o deixava inquieto,
pois significava voltar a ser visto como um experimento. Dividido entre a opinião de Bárbara e o desejo por uma vida normal, William acabou cedendo à pressão do pai. A insatisfação com o desempenho de William fez com que Julian culpasse Sarah pela situação. Sarah saiu em defesa de William, afirmando que ele havia progredido bastante. Sabendo da personalidade de Julian, William sabia que qualquer motivo serviria para uma briga, e o teste era a desculpa perfeita. Abraçando William, Sarah prometeu que ele estava no caminho certo e o levou para uma caminhada na floresta a fim de acalmá-lo. Ela se identifica com a situação dele, contando que também vivenciou uma educação bastante rígida. Embora tenha se revoltado contra a decisão deles no passado, hoje ela compreende os motivos e valoriza a educação que recebeu. William, assumindo seu amor pela música, canta a canção da escola, e o momento culmina em um beijo apaixonado com Sarah, deixando ambos um pouco desajeitados. A noite terminou com uma bronca de Julian que os culpou por não estarem focados nos estudos. A ferramenta de pedra, com suas imperfeições e história, despertava em William um turbilhão de pensamentos sobre seu próprio destino. Em uma nova tentativa, Sarah levou William para fazer novos testes, mas ele teve problemas com os lápis que não aguentaram. Desanimado com a sequência de eventos, ele decide que não vale a pena continuar e abandona a prova. Em seguida, ele foi até a loja comprar algo para beber, mas duas garotas começaram a rir da cara dele. O atendente indignado as repreendeu pela grosseria. Ao fim de uma jornada cansativa, William chegou à universidade com o objetivo de encontrar Godwin, a mulher por trás da emocionante descoberta dos restos neandertais. No laboratório, ele pôde ver de perto o corpo que estava sendo preservado em uma estrutura especialmente projetada para essa finalidade. A cada novo ângulo, William se surpreendia mais com o corpo, chegando a jurar ver um sorriso quase imperceptível nos lábios. Segundo Godwin, a ausência de ferimentos ou doenças tornava a causa da morte um enigma. Segundo ela, a habilidade de criar e compartilhar histórias foi fundamental para a união de grandes grupos de Homo sapiens. A crescente pressão demográfica exercida pelos Homo sapiens obrigou os neandertais a se adaptarem a ambientes menos adequados, levando-os a espécie à extinção. As histórias, segundo Godwin, eram um caldeirão cultural, abrangendo desde mitos religiosos até complexas hierarquias políticas. Além disso, as narrativas exploravam as raízes familiares e os motivos que levavam as pessoas a colocarem suas vidas em risco nos campos de batalha. William não compreende como a crença em mentiras podia ter tornado os Homo sapiens mais inteligentes, e acredita que a superioridade numérica foi fator decisivo para a extinção dos neandertais. Ele diz que não pertencia a esse lugar, assim como o rapaz na caixa. Godwin busca desesperadamente convencer William de que ele tem um lugar no mundo, mas seus esforços são em vão. Sem encontrar o rapaz, Sarah fica cada vez mais preocupada e pede a Bárbara para ajudá-la a encontrá-lo. Sem ser visto, William se infiltra na aula de Julian e o defende quando seu pai menospreza sua vida. Ele rotula o experimento como um fracasso, mas Julian o confronta, afirmando que o verdadeiro fracasso é o garoto. Após a discussão, o rapaz sai correndo abatido. Julian o persegue para pedir desculpas, culpando William por tê-lo envergonhado. Ao responder que Julian se envergonhou por conta própria e que não é seu pai, William provoca uma reação violenta em Julian. Na tentativa de escapar, William empurra Julian, fazendo com que a ferramenta de pedra caia no chão. A disputa pelo objeto os leva a se abaixarem simultaneamente. Em um ato impulsivo, William ataca Julian com um soco, defendendo o que considera ser seu. Assim que ele percebe o que fez, se sente péssimo. Rapidamente uma multidão se forma ao redor, xingando William e gravando tudo. Sem alternativa, ele se retira. Ao encontrar Julian desmaiado, Bárbara entra em contato com Sarah para informá-la a respeito da situação e avisar que a polícia está atrás de William. Com Julian precisando de cuidados médicos, Bárbara se vê obrigada a ir ao hospital, deixando a busca por William a cargo de Sarah. Após ficar escondido em um prédio isolado da universidade, William é descoberto por um aluno que imediatamente aciona a polícia. No momento em que William tenta escapar, é surpreendido por um cerco policial com as armas já apontadas para ele. Sarah chega junto e grita o nome dele, mas um dos oficiais a segura. Ao lembrar do ocorrido dias anteriores na ponte, ele se aproxima dos policiais. Em um instante, é baleado e morre no local. Com o passar dos meses, Sarah sente necessidade de retornar ao local onde Godwin fez sua histórica descoberta. Ela traz um bebê em seu colo, sugerindo que é filho do William. Terminando assim William. Filme de drama e ficção científica de 2019. Este é o canal Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo. Até mais.